Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de outubro. Ibovespa terminou o dia aqui apresentando uma queda de 0,43%, ainda um movimento de correção dentro de um cenário de uma tendência de alta de curto prazo, trazendo a possibilidade, inclusive a formação do candle de hoje se assemelha a uma formação de um padrão de reversão dos candles chamado de martelo. A superação da máxima do pregão de hoje, 76,067, seria a primeira sinalização para iniciar novamente um movimento de subida aqui pelo gráfico diário a favor da tendência, ou seja, de gerar mais um fundo ascendente. O ideal é que essa correção aqui fosse até um pouco maior no tempo, tivesse mais um a dois candles aqui, seria até mais interessante, algo se assemelhando em termos de tempo a essa correção aqui, para ter uma expectativa maior de subida aí pelo gráfico diário. Mas enfim, a primeira sinalização para ter esse movimento de subida seria a superação da máxima do pregão de hoje. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube e aproveite também para se inscrever aqui no canal, para que você possa receber as notificações aí de novos vídeos, seja aqui de videoanálise ou seja vídeo de aprendizado. Futuros, começando aqui pelo mini índice gráfico de 60 minutos, tivemos aqui um movimento mais forte para baixo, depois deu uma pequena parada, nessa pequena parada gerou uma sinalização de correção pelo gráfico de 10 minutos, recomendei uma venda aqui nesse ponto, recomendação de venda que chegou a ser acionada, veio aqui um pouco para baixo, respeitou essa região de suporte e gerou uma nova sinalização aqui de subida. Eu optei por colocar um stop mais baixo, o stop inicialmente era aqui, e eu reposicionei o stop logo acima da máxima desse, um pouco acima da máxima desse candle, e essa operação foi encerrada. Essa operação foi encerrada com a perda de menos 0,08%, capital total uma redução de 0,1%. Olhando novamente para o gráfico de 60 minutos, que a gente teve aqui é uma formação de fundo, aí num fundo descendente, a tendência é de baixo. Por esse motivo, se o próximo pregão, esse está vindo um candle mais forte de alta aqui, se o próximo pregão já abre gerando um topo ainda abaixo desse nível aqui, ainda fica com um cenário um pouco mais favorável para a operação na ponta vendedora. Caso confirme a força que está sendo apresentada aqui neste pregão, ou seja, abre o pregão gerando uma movimentação um pouco maior aqui para cima, fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, me chamaria atenção para se trabalhar um pouco mais na ponta compradora. Melhor ainda se esse movimento vier a romper essa região aqui, uma região que começa ali em termos de 76.315 em termos de resistência, e o ponto mais relevante da resistência, o ponto mais alto na realidade da resistência, 76.570. Dólar, gráfico diário do dólar, temos aqui um candle forte de alta no pregão de hoje, movimentação para cima, tirando aqui a questão dos ajustes, a gente tem um cenário de tendência de alta, algo nesse sentido, pegando aí os pontos extremos dos movimentos. A gente tem aqui topos e fundos ascendentes, está dentro de um movimento de subida e nesse momento em cima de um patamar um pouco mais elevante de resistência. Uma região aqui na faixa dos 3.193, se estendendo até o patamar de 3.203. Então é uma série de resistências aqui nessa região. Basta pegar o gráfico aqui de 60 minutos, dar um zoom menos no gráfico de 60 minutos, a gente pode ver essa região aqui mais relevante em termos de um maior número de toques, está aqui nesse patamar, até um pouco mais abaixo do que isso aqui. Traçar aqui essa linha nesse ponto, seria uma região ali de 3.196 até 3.199, então uma região relevante de resistência, sinalização aqui de topo no gráfico de 60 minutos, ou seja, de se ter alguma movimentação um pouco maior aqui para baixo, favoreceria mais a operação na ponta vendedora de topo descendente através de um gráfico de menor periodicidade. Quando eu falo gráfico de menor periodicidade, a gente está no gráfico aqui de 60 minutos, seria o gráfico de 10, 15 minutos ou até mesmo um gráfico de 5 minutos. Mais interessante para a ponta compradora, se esse movimento aqui não deslanchar muito para baixo e gerar nova sinalização aqui para cima, para se buscar a operação na compra. Para venda também, se abrir subindo e gerar formação de topo nessa região de 3.196 a 3.203, também seria uma das alternativas de se buscar a operação mais na ponta vendedora. Na ponta compradora, mais interessante se esse movimento, se a nova formação de fundo no G60 for um pouco aqui mais para baixo. Suporte imediato na faixa dos 3.188,5, o topo que foi rompido aqui no pregão de hoje. A tendência no G60 é de alta neste momento. Na sequência aqui vamos para a PETR4, Petrobras ações fechou com alta de 1,27%, pregão de hoje. Esse fechamento em alta de 1,27% traz uma expectativa desse ativo gerar nova movimentação aqui para cima, dentro do que a gente já tinha comentado. O ativo ainda segue no cenário um pouco mais para cima, ou seja, não vejo um cenário que apoie muito a operação na ponta vendedora. Superação da máxima de hoje seria uma das alternativas de se buscar uma compra, trabalhando até com relação ao risco-ganho de 1 para 1, colocando aqui o tamanho desse candle aqui em termos de stop,
e projetando aqui para cima seria o objetivo da operação, seria uma das alternativas de buscar a operação na ponta compradora. Ela conseguiu fechar acima do gap de baixa, que era uma resistência em R$ 15,85 a R$ 15,90. 15,85 já fechou acima, 15,90 ficou ali 1 centavo desse patamar. Mas olhando até para o gráfico aqui de 60 minutos, gerou aqui um candle mais forte nessa última hora de pregão. Então é uma das alternativas. Um pouco mais arriscada, visto já gerou um movimento um pouco quebrado aqui para cima, mas ainda assim poderia trabalhar até com um stop mais curto aqui pelo G60. Se gerar a superação da máxima e voltar forte aqui para baixo, perdendo essa mínima aqui, ou seja, a mínima seria perdendo os 15,71, seria uma das alternativas de se trabalhar com stop mais curto em cima dessa posição. Lembrando que essa região dos 15,90, 16 reais, região mais forte de resistência, até um pouco mais acima, se a gente olhar para o gráfico semanal, um patamar mais elevante de resistência vai até os R$16,43, 16,23 a 16,43. Seguindo, temos aqui para falar da Vale 3. Vale 3 segue numa tendência de baixa, gerou um topo descendente, um engolfo de baixa, e gera que está dentro desse movimento de baixa a favor da tendência. Por enquanto, nenhuma sinalização de reversão nesse movimento, a não ser a questão de ter gerado aqui um fundo aqui no gráfico 60 minutos, podendo proporcionar um movimento de subida no G60. Mas até pelo gráfico 60 minutos, a tendência ainda é de baixa a favor justamente desse movimento de queda no gráfico diário. O principal suporte para a ação nesse momento vai de 31,09 até R$ 31,00, número redondo. Abaixo disso, dois fundos aqui anteriores na casa ali dos R$ 30,55. Depois disso, só confirmando aqui a questão dos ajustes, colocar o ajuste certinho. A BEV3 no pregão de hoje fechou ali no 0 a 0. Dentro dessa, tem vários, eu vou passar agora por vários ativos nesse mesmo formato, que foram ativos que chegaram a buscar ali a superação do topo anterior, mas não conseguiu fazer isso, ou seja, descaracterizou em partes aí a tendência de alta, ficou mais para uma tendência indefinida. Então, todos os outros ativos que eu vou passar vai estar nessa característica, ou seja, gerou uma sinalização de fraqueza da tendência de alta, mas ainda assim permanecendo com fundos ascendentes, com a expectativa de poder fazer algo nesse sentido. Então, uma das alternativas, se buscar alguma entrada aqui, por exemplo, seria um rompimento da máxima do pregão de hoje, é uma das possibilidades, em a BEV3, avaliando aí a abertura do próximo pregão, ficar atento, e se encaixar a entrada para mim, passarei dentro do canal DV Invest. Para quem quiser receber essas recomendações de compra e venda no mercado de renda variável, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para testar gratuitamente durante um determinado período. Então a BEV3 é uma das alternativas no sentido de gerar um fundo ainda acima do fundo anterior. O risco um pouco maior, visto que eu acabei de mencionar, a tendência que já gerou sinal de fraqueza, passando por um processo de correção ali pelo gráfico semanal. BBDC4, nesse caso aqui, a BBDC4 conseguiu romper ali o topo anterior. Então, ainda é um ativo com a possibilidade de se buscar ainda compra de fundo ascendente. Se esse movimento ficasse aqui um pouco mais para baixo, ainda melhor, mais interessante seria em termos de tempo aqui para ficar aqui dentro desse candle de subida, mas ainda não descartaria a possibilidade de se buscar uma entrada a partir do próximo pregão, uma das possibilidades no rompimento dos R$ 36,30 em BBDC4, também ficaria atento ainda na abertura do próximo pregão. ELET6 já é dentro daquele cenário de ter uma região de topo anterior, gera um topo no mesmo nível ali do topo anterior, levemente abaixo do topo anterior, mas ainda com possibilidade de proporcionar aqui um fundo ascendente acima desse patamar. Enquanto não perder esse fundo aqui anterior, não tem ainda, apesar desse topo no mesmo nível do topo anterior, não está confirmado ainda um padrão gráfico chamado de topo duplo. Ainda tem a possibilidade de gerar aqui a superação da máxima pregão de hoje e ter mais um movimento aqui de subida para vir para cima dos R$ 26,00, região de resistência mais relevante, vai de R$ 25,64 até uma região que eu diria um patamar de número redondo, os R$ 26,00 seria um patamar de resistência para ELET6. Depois disso, BBSE3, ativo que a gente já tinha feito uma compra na semana passada, saímos ali com um leve ganho nesse papel, gera novamente um candle aqui de reversão, trazendo a possibilidade de voltar aí para a ponta compradora, mas na mesma situação, não conseguiu romper a máxima do topo anterior. Então, por esse motivo, ficou com a tendência um pouco mais para indefinida e aumentando um pouco mais o risco de operação na ponta compradora, que é o que está acontecendo com o próprio Ibovespa em relação ao gráfico semanal. Ou seja, Ibov, apesar de ter rompido ali a máxima do topo anterior,
ainda não chegou a conseguir fechar acima dos 76.419, e nesse sentido traz a possibilidade de fazer uma correção um pouco mais lateral aqui em relação a todo esse movimento de subida. Depois então de BBSE3, com a possibilidade de também buscar algum tipo de entrada. TIM P3 também foi outro ativo que a gente buscou a entrada na semana passada, mais uma possibilidade de se buscar a entrada de fundo ascendente, mais outro ativo que também chegou a gerar topo descendente, topo abaixo do topo anterior. Então é uma das alternativas de se buscar a entrada, podendo trabalhar até com a gestão de risco com um stop mais curto ali em cima desse papel. Então mais um papel para a gente monitorar ali a partir do próximo pregão. A Azul 4 também é algo nesse sentido, está no patamar de resistência, está gerando uma lateralização. Se tiver mais 1 a 2 pregões aqui em relação a esse movimento de subida, seria até mais interessante para se buscar essa entrada. Região aqui dos R$30 está brigando com essa região dos R$30. Então se ela conseguir superar a máxima de hoje, é uma das alternativas, mas me chama mais atenção se tiver mais alguns pregões aqui no decorrer dessa semana para se buscar a entrada em Azul 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.